Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do nosso Martcast. Eu sou a Patrícia Mendolovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Hoje a gente tem um episódio super especial e ele é especial por vários motivos. Primeiro, porque é o último episódio de 2022. Mas não fiquem tristes. Logo, logo, a temporada 2023 está chegando e vem muita coisa, muito conteúdo bacana por aí. Segundo, porque é o episódio que fecha o ano dos nossos 25 anos. Um ano super especial aqui para o Martinelli Advogados. E terceiro, porque não faria sentido a gente marcar todo esse momento especial sem a presença dela, a nossa CEO, Juliana Martinelli, que hoje está aqui como nossa convidada. Tudo bom, Juliana? Obrigada aí pela tua presença. Tudo ótimo, Patrícia. Obrigada pelo convite. Muito legal poder estar de novo aqui no nosso podcast. Para quem não lembra, essa não é a primeira vez da Juliana aqui. Em março do ano passado, ela participou de um episódio super especial do Mês da Mulher. Então, se você ainda não acompanhou e quer entender um pouco mais sobre liderança feminina, é um ótimo episódio para você escutar. Vai lá no nosso episódio 23 e conecta e escuta. Hoje, a gente vai falar um pouquinho, Juliana, sobre a trajetória de valores e visões do Martinelli Advogados. Mas antes, a gente vai falar para os nossos convidados um pouquinho do seu currículo. Juliana é advogada, mestre em Direito Econômico e Social e tem formação complementar no programa Lead Professional Service Firms da Harvard Business School e no programa executivo da Singularity. Mas antes, Juliana, de falar da vida profissional, de toda essa sua trajetória, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte um pouco mais sobre o Martinelli Advogados. Em 2022, a gente atingiu aí o marco da nossa história de 25 anos de fundação. Então, para que algumas pessoas entendam um pouco dessa jornada, entendam um pouco mais da nossa trajetória, eu queria que você falasse sobre o Martinelli Advogados. Legal, Patrícia. Eu acho que é muito bom quando a gente chega nesse ponto, né? 25 anos é um marco, a gente olhar para trás e pensar em como tudo começou. E como começou o escritório fala muito sobre o que nós somos, o que nos define. É uma história muito bacana. O nosso fundador, o Dr. Martinelli, ele é advogado e já trabalhava, mas uma pegada mais de consultoria, né? Ele tem muito forte o societário, o tributário, e ele era conselheiro de muitos empresários, né? Já tinha muitos clientes, mas a gente não trabalhava com processos, né? E aí, um dia, um desses clientes teve um problema importante com um outro escritório que tinha sido indicado pelo Dr. Martinelli. E ele falou: olha, Martinelli, você que me indicou aqui, eu tenho um problema, você tem que ter a solução. Você não é advogado? Toma aqui os meus processos. E aí, simplesmente, do dia para a noite, ele recebeu uma quantidade gigante de processos, que eram todos os processos desse cliente, que era uma grande empresa, e já tinha o Dr. Martinelli como consultor e conselheiro, mas não como advogado processual, né? E aí, da dor de um cliente, então, como solução de um problema de um cliente, foi que nasceu o Martinelli Advogados. Então, o Dr. Martinelli começou a migrar para essa parte também, mais de processos, e começou a formar o seu time, e foi aí que nasceu o Martinelli Advogados. E essa é uma história que nos define, né? Nós nascemos como uma forma de solucionar um problema, uma dor de um cliente. E isso printou aí o nosso DNA e cravou na nossa história, e muito do que nós somos e fazemos tem muito a ver com isso, né? Com a grande razão da nossa existência, que é o cliente. E é interessante, né, Juliana, esse ponto que você trouxe, porque é bem isso, né? Eu faço parte do escritório há 16 anos e como sócia sempre tive isso muito claro, desde o ponto zero de entrada no escritório, né? Eu lembro quando eu fui contratada e o Dr. Martinelli falou: nosso foco sempre é trazer soluções para os nossos clientes. Assim que nós surgimos e assim que vamos caminhar. Então, assim, é algo muito forte isso no escritório, né? Mas vamos lá, avançando um pouquinho, a gente vê aí muitas empresas entrando no mercado, algumas com menos de 5 anos, e elas olhando para um escritório forte, pujante como o Martinelli, elas pensam:
Qual é o segredo? Né? Qual é o segredo para essa curva de crescimento sempre em ascensão? Dentro dessas 2 décadas e meia aí, o que, que de fato fez o Martinelli crescer? O que, que é essencial para o Martinelli? O que difere o Martinelli dos demais, por exemplo? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre penso que não tem um escritório melhor ou pior do que o outro, mas você não pode ter crise de identidade. Né? Tem que ter muito claro o que faz você o que você é, né? Quais são as suas escolhas. E, para nós, esse sempre foi um valor muito forte, né? Tem a ver com a história do nosso nascimento, que eu já contei, que é ter o cliente no centro, ter o cliente como nosso primeiro valor. Então, isso desde o começo, o nosso fundador, e depois todos nós, os sócios, todas as pessoas, a gente sempre teve muito claro de que o centro do nosso negócio, a nossa razão de existir é ser a melhor solução para o nosso cliente. Então, o nosso lugar, dos sócios, de todas as nossas pessoas, não é atrás da mesa, não é ensimesmado, não é esperando que o cliente venha até nós. Não, a gente tem que ir até o cliente, a gente tem que estar lá dentro do cliente. Tanto quanto a gente conhece da nossa matéria técnica, a gente tem que conhecer o cliente, o business dele, as dores dele, o que mais a gente pode fazer por ele. Então, eu acho que isso é uma coisa muito própria nossa, né? Nós temos uma frase que a gente repete ela o tempo todo, que é Sua Majestade o cliente. O cliente manda, o cliente é a nossa razão de existir. Então, o que difere o Martinelli Advogados, o que é muito nosso, essa paixão, quase obsessão pelo cliente. Super bacana isso, né? Que é o DNA, né, Juliana? É bem dentro daquilo que você falou. Agora, olhando um pouco mais para a sua história, Juliana, você faz parte de 25 dos 25 anos aí do escritório, né? Começou sua carreira como estagiária e é uma inspiração para muitas pessoas, como outros sócios também, que começaram como estagiários e hoje estão aí na sociedade. Em 2020, você assumiu como CEO do nosso escritório, né? No meio de uma pandemia. E antes disso tudo, você passou por todas as etapas, né? Desse processo de desenvolvimento, de crescimento. Foi estagiária, depois advogada, depois assumiu a liderança de uma área técnica, depois a liderança de uma unidade, e aí chegou ao cargo aí de CEO. Conta um pouquinho na sua visão, e até para inspirar as nossas pessoas, inspirar os nossos ouvintes, o que que para você fez diferença nessa sua jornada? O que que para você foi assim, não, esse foi o meu ponto de inflexão e aqui eu percebi aonde eu queria chegar? Patrícia, nessas horas a gente entrega a idade, né? 25 anos só aqui dentro, né? Dá para fazer as contas. 25 são os novos, né? Os 30 são os novos É, 20, então a gente né? vai. E a gente está bem, Vai. né? Quando a gente faz o que gosta, a gente fica bem. Então, olha, eu sou tão suspeita para falar sobre isso, porque eu tenho um amor por esse projeto, pelas nossas pessoas, pelos nossos clientes, que eu sou a pessoa mais parcial do mundo para falar sobre o Martinelli Advogados, né? Mas, assim, de fato, eu tive, não só eu, temos várias pessoas, né? Que bom, que nos acompanham desde o começo da jornada, e tive essa oportunidade de começar como estagiária e aprendendo com as outras pessoas que tinham mais caminhada e acompanhando cada passo que o escritório ia dando. E, assim, como que nos moveu sempre foi esse olhar para o que o cliente precisa e qual a solução dele, nós sempre fomos movidos por desafio. A gente sempre fala, não tem problema você falar eu não sei, desde que seja acompanhado da palavra ainda, não sei ainda, vou saber, vou pesquisar, vou atrás, ou se eu não sou a melhor opção, vou indicar quem seja a melhor opção, né? Em primeiro lugar, sempre o que é melhor para o cliente. Puxa, eu ainda não tenho essa área, o cliente precisa dessa área, deixa eu contratar alguém que saiba dessa área. Por isso que o escritório é full service, por exemplo, né? Como eu comentei, o Dr. Martinelli, a raiz dele era tributário e societário. Mas hoje o escritório é muito mais do que tributário e societário, né? A gente tem o trabalhista, a gente tem o civil, a gente tem uma miríade de áreas aí, dentro dessas áreas sub-áreas, com todas as suas especializações, compliance, digital, previdenciário, enfim, prata internacional. Então, assim, e eu não sei qual vai ser a próxima. Aliás, a gente está sempre pensando, né? Puxa, o que mais o meu cliente precisa e eu não faço ainda? Opa, é para cá que eu vou. Onde mais ele está precisando? Opa, é nessa outra frente que a gente vai. Então, foi muito bacana acompanhar esse crescimento e muito
uma história que lembra os princípios que a gente fala da abundância, né? Quando a maré sobe, ela sobe, os barcos todos têm que subir com ela. Então, as pessoas que começavam com pouco conhecimento, como estagiários até dentro do escritório e dentro dos desafios que aconteciam, iam estudando, iam se preparando, quem sabia mais ensinava quem sabia menos, e faz um curso aqui, faz uma pós lá, traz outra pessoa que já sabe, e as pessoas iam se formando, iam se transformando em profissionais que nos davam tanto orgulho. E hoje, quando a gente olha para essas pessoas, a gente tem pessoas, e não são poucas pessoas, com 25 anos de escritório, 22, 23, 20 anos, 15 anos, 10 anos, e a gente olha a evolução da vida delas e fala, nossa, que privilégio poder fazer parte da vida, do crescimento dessas pessoas e tê-las atendendo nossos clientes com o nosso DNA, com o nosso jeito de colocar o cliente no centro. Então, é uma alegria muito grande. Sim, é muito bacana isso, né? A gente olhar e ver essa transformação positiva, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Mas vamos lá. Hoje o Martinelli atua sobre os mesmos valores e propósitos que atuava desde o início da trajetória, né? A gente tem isso muito forte, né? Essa questão do nosso propósito, a nossa visão, missão, né? Isso tudo guia as nossas ações e a gente chama internamente do jeito Martinelli, né? Que mostra o nosso olhar, o nosso propósito e forma de agir. Explica para o nosso ouvinte, Juliana, efetivamente o que é esse jeito Martinelli. A gente fala muito nisso, né? O jeito Martinelli de ser, né? O nosso jeitão de fazer as coisas. O pessoal que entra no escritório fala, vocês são diferentes, né? Vocês têm uma coisa diferente. E quando o pessoal sai do escritório, vai trabalhar num cliente, num jurídico interno, também a gente ouve, puxa, esse pessoal que vem do Martinelli, eles vêm com um jeito diferente, que é o que a gente chama o nosso jeito Martinelli de ser. Olha, nada mais é do que uma série de atitudes que são muito nossas, né? São muito da nossa identidade, né? Então, tem a ver com alguns princípios, como o cliente no centro, né? A sua majestade, o cliente. Tem a ver com lealdade, com honestidade, com valorização das pessoas, com cuidado com as nossas pessoas, com trabalho, muito trabalho, não ter medo do trabalho, o trabalho é bom, nos enobrece, vem ao encontro do nosso propósito. E com crescimento, né? A gente sempre brinca aqui, crescer, 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 né? Então, a gente não acredita que no time que ganha não se mexe, não. Mesmo o time que está ganhando tem que estar o tempo todo se perguntando, se desafiando, evoluindo, o que mais eu posso fazer, para onde mais eu posso crescer, até porque eu preciso dar espaço para mais gente, trazer mais gente para esse projeto que eu acredito tanto, né? Então, crescer, crescer, crescer. Mas, assim, se eu tiver que resumir o jeito Martinelli em poucas palavras, o cliente no centro, o cuidado com as nossas pessoas, o foco em resultado sustentado e a paixão pelo que faz. Esse é o jeito Martinelli de ser. Sensacional. E aí, uma máxima que eu vejo sempre muito claro no escritório, né, Juliana? O trabalho devolve, né? Então, assim, quem trabalha, quem vai, quem, sabe, joga ponta firme ali, o resultado vem e a pessoa percebe esse desenvolvimento, esse crescimento, isso tudo é muito bacana, né? Agora, dentro dessa nossa visão, algo que você fala e tem falado muito e que é marcante, né? Seja porta para dentro, seja porta para fora, né? Que nós somos e temos que ser sempre agentes de transformação positiva na vida das pessoas, né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente qual é a tua visão de ser agente positivo na vida das pessoas. Fala um pouco sobre isso para o pessoal de dentro e para o pessoal de fora aí dessa visão. Legal. Eu vou dizer para vocês, eu ganhei um presente agora, recentemente. A gente está completando os nossos 25 anos, né? E nós temos esse evento que é o DNA, que a gente faz com as nossas pessoas, onde a gente reúne todo mundo, né? O DNA é dividir, nortear e agir. Então, faz uma prestação de contas, coloca todo mundo na mesma página, celebra as conquistas, fala sobre o que vem por aí, né? Então, estamos fazendo em algumas unidades, outras a gente vai fazer no começo do ano que vem. E aí eu tenho conversado com as nossas pessoas, né? E somos muitos, né, Patrícia? Somos 1000 pessoas, né? Bem mais, né? Porque crescer, 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 né? E a gente tem sempre essa preocupação de que, puxa, nós somos grandes, mas a gente tem que cuidar do cliente, das pessoas, com o mesmo carinho do pequeno. E as pessoas todas têm que estar imbuídas do mesmo espírito, na mesma vibe, com os mesmos princípios. Então, no DNA, eu falei o seguinte, olha, eu quero um presente, eu quero que vocês digam para mim qual é o propósito do Martinelli Advogado. Pensa a minha ansiedade, nossa, eu vou ficar muito triste se eu não ouvir da turma o que é.
E aí, né, a pessoa que estava comandando o DNA, com o microfone, falou, gente, eu vou perguntar e vocês vão, levanta a mão que vai saber responder. Eu falei, Martinelli Advogados, o propósito é ser agente de... E eles foram levantando a mão, Patrícia, do estagiário ao sênior, assim, eu ouvi das nossas pessoas o nosso propósito. Eu falei, nossa, tem muito que agradecer, muito que celebrar. Então, estava na ponta da língua, porque está gravado no coração, e como isso é importante para mim. Qual que é o propósito do Martinelli Advogados? Ser agente de transformação positiva na vida das nossas pessoas, para os nossos clientes e para a sociedade. E aí já é um mix da Juliana profissional com a Juliana como pessoa, né? Nós somos um só, né? E eu tenho essa crença muito forte que ninguém está no mundo de passagem, a passeio. Tem um motivo para você estar nesse mundo. E o mundo tem que ser um lugar melhor pela tua presença nele, seja em grandes coisas, seja em pequenas coisas. Você está aqui para gerar um impacto, para ser a mudança que você quer ser no mundo. Então, para mim, o Martinelli Advogados precisa ter esse cuidado e estar constantemente melhorando e buscando para que as nossas pessoas digam: puxa, que bom que existe o Martinelli Advogados. Ia fazer falta na minha vida se não existisse o Martinelli Advogados, porque a forma com que eu me realizo, com que eu cresço, o relacionamento com as pessoas, o ambiente, o clima, ia fazer falta para mim se não tivesse esse lugar para eu pertencer. E eu luto para que os nossos clientes digam que bom que exista o Martinelli Advogados, porque a forma com que eles me atendem, cuidam de mim, não só pela questão da excelência técnica, mas por se preocupar com o meu negócio, com as minhas pessoas, não sou só um número. Eles são meus parceiros de negócios mesmo, eles buscam soluções, não olham só o que é melhor para o escritório, me colocam em primeiro lugar. Ia fazer falta para mim, cliente, se não existisse o Martinelli Advogados. E por fim, porque não dá para pensar pequeno, né? O risco de sonhar pequeno é realizar pequeno, então vamos olhar grande, vamos pensar grande. Eu quero, e eu acordo todo dia e vou dormir com essa vontade, com esse sonho, pensando nisso. Que a sociedade diga que bom que existe o Martinelli Advogados, porque nós causamos impacto na sociedade. Nós temos o nosso Martinelli Solidariedade, né, que é o nosso instituto, que eu amo de paixão. Quem não conhece, fica a dica, é uma oportunidade tanto para as nossas pessoas fazerem o bem, ajudarem nossos clientes a fazer o bem, ajudar eles com os projetos e assim impactar a sociedade, né? Então, temos o instituto, mas além do instituto, eu quero que o tipo de seres humanos que nós incentivamos nossas pessoas a serem sejam influenciadores e protagonistas da mudança que nós queremos ver no mundo. Então, que a sociedade possa dizer que bom que existe o Martinelli Advogados, porque as pessoas que eles são e o que eles fazem ajuda a fazer desse mundo um lugar melhor. Então, esse é o propósito do Martinelli Advogados. Não, e é verdade isso, né, Juliana? Porque, assim, os sócios têm gerado aí em algumas unidades e presenciado alguns DNAs, né? E a gente vê isso de uma forma muito genuína, muito sincera, né? E as pessoas se conectando, as pessoas, tipo assim, reverberando esse sentimento de transformação positiva, né? Seja a porta para dentro, ali no dia a dia, nas relações internas nossas, seja no cliente, de ter essa visão de, não, eu vou impactar positivamente meu cliente, eu quero trazer o melhor para ele, eu estou preocupado com o negócio do meu cliente, e seja, entendeu, no foco sociedade, né? Então, assim, a gente tem uma jornada super bonita com o nosso instituto, né? Lá atrás, quando foi criado, sempre foi o foco criança e adolescente, porque a gente acredita que é ali que está a mudança, né? Que a gente pode impactar através das crianças e adolescentes as suas famílias e criar um movimento positivo, um movimento social de reposicionamento, às vezes, dessas crianças no mercado, de uma visão de futuro mais otimista, né? Então, assim, tudo isso é muito real, né? Então, quando a gente escuta você falando, para nós é muito claro porque é o que acontece, né? Então, ver isso de uma forma muito clara dentro do escritório, e não só, às vezes, numa frase exposta num quadro, ou, né, numa frase adesivada, isso é muito bacana porque é verdadeiro, né? Então, isso é sensacional. Agora, já avançando um pouquinho mais, Juliana, todo o ciclo de um negócio, de uma empresa, de uma corporação passa por fases, né? E a gente recentemente, e até em razão aí da sua vinda como CEO, a gente passou e vem passando por movimentos importantes dentro do escritório, que também se reflete em vários clientes que a gente atende, esse movimento de governança, de profissionalização das estruturas internas. Então, assim, fala um pouquinho, na tua visão, o que isso impacta um negócio, da experiência Martinelli nesse momento, e do que você vê
de como a governança pode impactar positivamente um negócio. Dá uma visão sua, um overview sobre isso. É essencial, Patrícia. O timing está perfeito para falar sobre isso, né? Porque nós temos zero dúvida de que o nosso grande ativo, o nosso ativo número um, são as nossas pessoas. Como é que eu vou tratar o meu cliente do jeito que ele merece? Se as minhas pessoas, em primeiro lugar, não estiverem felizes, realizadas, bem treinadas, com brilho no olhar, com paixão pelo que estão fazendo, né? Então, não tem. Isso é um ciclo virtuoso, né? Quanto melhor eu tratar as minhas pessoas, melhor elas tratarão meus clientes, né? Então, o meu propósito será realizado. Então, nós temos, e esse é o nosso grande ativo, um time de pessoas excepcionais, maravilhosas. Quando as pessoas me perguntam assim, Juliana, você está aí desde o D0, né? O que aconteceu? O que é tão diferente do escritório de 25 anos depois e do escritório de 25 anos atrás? E a grande diferença é a quantidade de pessoas extraordinárias que nós tivemos, né? Nós tivemos a bênção de contar desde o começo com pessoas fora do comum, com brilho no olhar, com vontade de fazer, e 25 anos depois é surreal a quantidade de pessoas extraordinárias que nós temos e de tudo que é jeito, de tudo que é formação, essa diversidade super rica que nós temos. Então, nossa, a gente ficou muito claro para a gente que quanto mais pessoas nós trouxermos para a mesa, nós trouxermos para o jogo, convidarmos para fazer parte das decisões, dos estudos, da mesa de decisões do nosso futuro, melhor vai ser para nós. Então, a gente tem investido muito forte, e é um conselho que eu dou para as demais empresas também. Minha área de formação acadêmica é o societário, né? Então, eu já trabalhei muito tive o privilégio de trabalhar com várias empresas, ajudando eles a desenvolver a sua governança, né? Isso vale para dentro de casa também. A gente está num movimento muito forte de aproveitar essas pessoas, esses talentos que nós temos, e trabalhar com vários foros, vários comitês, o conselho de administração, os comitês executivos, os comitês técnicos, assim, tá um caldeirão maravilhoso de pessoas que estão vindo para o jogo, com ideias fantásticas, com vontade de fazer. Então, eu estou ainda mais animada e mais empolgada com o que vem por aí, sabe? Assim, eu acho que governança é trazer as pessoas para perto, com transparência, com prestação de contas, e para que elas se sintam protagonistas do nosso futuro. E é isso que a gente quer, né? Quanto mais construção conjunta, quanto mais colaboração, melhor fica. E essa transparência, né, essa clareza de propósitos e de valores, e de onde se quer chegar, isso é muito importante, né, Juliana, para qualquer negócio, né? Porque aí você tem um time, um grupo que vai caminhar nessa direção e vai buscar essa realização, né? Agora vamos lá, Juliana. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando que o papo está muito bom, mas vamos lá. A gente tem por hábito aqui no Martcast, a gente brinca que a gente gosta de fazer exercícios de futurologia, né? Olhar um pouquinho para o futuro, principalmente agora, dezembro, né? Um ano novo está aí batendo a sua porta e o nosso ano 26, né? E a gente tem uma jornada aí pela frente incrível, eu tenho certeza disso. Mas na sua visão, olhando para o futuro, olhando para a inovação, olhando para novas frentes de negócio e para tudo que tem se desenhado aí no nosso cenário, qual é a tua visão? Qual a tua percepção como CEO do Martinelli? Olha, Patrícia, não tenho a menor dúvida de que inovação é uma palavra-chave para o nosso futuro. Nós sempre fomos extremamente inovadores, muito antes da palavra estar tão em voga e da necessidade estar tão clara quanto é hoje, né? A gente sempre foi conhecido por fazer o que os outros não fazem, ou antes do que os outros fazem, ou de um jeito que os outros não fazem, muito olhando qual é o jeito que o cliente quer que seja feito, né? Então, isso tem que transbordar para todas as frentes, né? Eu tenho muito claro que para o ano que vem, cada vez mais a gente tem que estar se desafiando e se perguntando o que mais, o que diferente, o que poderia fazer. Então, puxa, vamos ter que investir, já estamos investindo, né? Nós vamos continuar investindo muito forte em tecnologia, em ferramentas, e a tecnologia ela vem de várias formas, né? Não é só um robô, mas é um jeito novo de fazer as coisas, né? Às vezes um monte de post-it pode ser algo super inovador, porque vai te dar insights que você não teria num outro método mais quadradinho de discussão. Às vezes é uma baita ferramenta tecnológica que vai otimizar o tempo das nossas pessoas e fazer uma entrega para os nossos clientes de um jeito mais personalizado, customizado, né? Então, a gente está com um batalhão de pessoas maravilhosas se questionando, perguntando, revisitando, olhando, e agora, que outra área que a gente deveria ter, o que mais o meu cliente está precisando. Então, acho que inovação é uma palavra-chave para o nosso futuro, para continuar buscando e crescendo, sempre de formas que
eu tenho certeza que agora a gente nem sabe ainda. E essa é a delícia, né? Você não ter todas as respostas, você continuar fazendo perguntas e ter cada vez mais gente fazendo as perguntas e ajudando a respondê-las. Né? E um ponto que eu acho, e sempre achei sensacional do escritório, é porque a gente tem muito essa visão. E por que não? Né? Em busca da solução do cliente, a gente sempre faz. E por que não? Né? Então, isso nos torna inquietos, nos torna obstinados e nos torna extremamente focados em realizar o melhor, né? Trazer a melhor solução, ter o melhor ambiente. Então, isso é uma característica muito nossa, né? Juliana, obrigado pela sua participação. Como eu falei, foi sensacional. A gente ficaria aqui horas e horas conversando sobre o escritório, sobre negócio, sobre visão de futuro, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigado pela sua presença. Para nós, do time aqui do marketing que faz o Marketcast, foi muito especial ter você encerrando o ano 2022, nosso ano 25 com esse podcast, e que venha 2023, né? A gente está aí ansioso já pelo 2023, pelo nosso ano 26 e olhando para frente. Quer deixar alguma mensagem para o nosso pessoal, para o nosso cliente? Vamos lá. Eu faço, assim, acho que a gente chega no final desse ano 25 com duas palavras muito fortes, gratidão e celebração. Acho que é importante a gente celebrar as nossas conquistas e ter chegado até aqui. É uma baita conquista e é mérito de muita gente, dos nossos clientes maravilhosos que confiaram na gente, que nos ajudaram a crescer, cresceram conosco, nos fizeram crescer, e das nossas pessoas que apostaram no nosso projeto e junto conosco vem fazendo isso acontecer. Então, obrigada a vocês também, né? Esse podcast é uma iniciativa maravilhosa, que tenhamos cada vez mais canais para nos conectar com nossas pessoas, com nossos clientes, com quem nos conhece, com quem não nos conhece ainda, né? E é isso aí, pessoal. É só muita gratidão e vamos que vamos. O futuro vai ser de muita transformação, de muito questionamento, de buscar respostas novas, perguntas novas, trazer cada vez mais gente para o time, mais gente de tudo que é jeito, de tudo que é formação, bem diferente, que é assim que a gente gosta, com muita diversidade, com muita riqueza, sempre olhando para os nossos clientes, como a gente pode melhor ser parceiro e buscar soluções para eles, mas em primeiro lugar olhando para as nossas pessoas, tendo agente de transformação positiva, em primeiro lugar para elas, para depois alcançar nossos clientes e por fim a sociedade. Obrigada, pessoal! A nossa conversa chegou ao fim e, como eu falei para vocês, a gente encerra a temporada 2022 do nosso Marketcast, a nossa terceira temporada. Em janeiro, estamos de volta abrindo aí a nossa quarta temporada com o episódio 43. Fiquem ligados porque vem muita novidade por aí, vem muita inovação por aí e muita coisa bacana para vocês, nossos ouvintes. Obrigado pela parceria, obrigado por nos prestigiarem e nos vemos aí em janeiro de 2023. Boas festas, pessoal! Tchau!